O Jefferson hoje não tá aqui na intro, mas daqui a pouco ele cola, ele tá colando lá em Portugal e daqui a pouco ele tá aqui já. Então eu que tô fazendo a intro, eu vou chamar já o querido Matheus Fidelis pra cá e é isso. Opa, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho aí para todo mundo? Eu não consigo acompanhar o chat, mas então se não tiver bom, daí o Eduardo aí dá um corte aqui, vou dar uma arrumada, beleza? Primeiramente, é uma honra estar aqui nesse evento sensacional, e gente mais sensacional ainda, e principalmente aqui pela segunda vez, tá? Então é uma dupla felicidade para mim, igual eu comentei com o Dudu. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Technicase, eu já tive aqui na segunda, tá? Então, comparado à palestra de segunda, hoje vai ser um pouquinho mais técnico. A gente vai falar um pouquinho de Service Mesh, mais especificamente sobre o Istio, tá? Mas principalmente a gente vai detalhar um pouquinho das ferramentas de resiliência que o Istio tem para ajudar a gente no dia a dia, tá? E não necessariamente essa palestra é uma continuação da segunda. A gente vai usar alguns terminhos técnicos aqui que a gente viu na segunda, mas na verdade a gente vai até detalhar um pouquinho melhor aqui nessa aqui, tá? Vocês escutaram meu gato destruindo minha pia? Faz parte. Meu nome é Matheus Fidelis. Espero que tenha bastante gente de segunda-feira aqui, mas vou me apresentar para você que não me conhece ainda, tá? Como se fosse uma grande coisa me conhecer. Mas eu sou especialista em engenharia, trabalho num grande banco, basicamente sou especialista em engenharia de confiabilidade. Eu estou aí na indústria de software faz quase 10 anos, e grande parte desses anos aí foi no setor financeiro. Então, trabalhei com bastante missão crítica, aí, com vários workloads gigantes, assim, extremamente críticos, que vêm workloads bem difíceis de se trabalhar, bem desafiadores de se trabalhar. Mas, em paralelo, também dei bastante consultoria para pequenas e médias empresas, tipo, para startups no geral. Então, já ajudei a subir, quanto já ajudei a cair, um monte de coisa por aí, tá? Além disso, sou casado, uma esposa maravilhosa, sou pai de pets mesmo, uso esse termo mesmo, já era. Adoro animaizinhos, tenho 2 cachorrinhos, 2 gatinhos, duas cachorrinhas e 2 gatinhas, tá? E também sou bartender amador aqui na minha própria casa. Então, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. E é uma das coisas uma das coisas que eu melhor faço, tá? Então, acho que é a minha melhor skill, assim. Então, se houver a oportunidade de eu encontrar vocês em algum rolê que seja propenso a isso, gostaria muito de fazer um drink para cada um de vocês aí, tá? O que a gente pode esperar desse papinho aqui hoje, tá bom? Esse aqui vai ser uma palestra um pouquinho diferente. Eu vou trazer uma proposta um pouquinho diferente. Eu gostaria de levar esse papo aqui hoje de uma forma uma forma bem lúdica, tá? Por quê? A gente vai detalhar o conceitual de um monte de coisa, mas a gente vai ter uma partezinha prática aqui. E essa parte prática, eu busquei simular um ambiente real, mesmo um ambiente construído, e que esse ambiente, nesse momento, está totalmente instável, ele está totalmente inviabilizado operacionalmente, então a gente está entregando uma experiência horrível para os consumidores aqui. E nesse ambiente hipotético, ele falha o tempo todo por N motivos, que a gente vai detalhar aqui. E eu vou mostrar o poder do Istio para resolver esse tipo de problema, tá? E o objetivo mesmo é mostrar o poder da ferramenta, embora tipo, o cenário seja extremamente grotesco, extremamente absurdão mesmo. Eu gostaria que passar algumas mensagens logo aqui no começo, que se você tem um problema que eu vou apresentar aqui, não vai ser o Istio que vai resolver ele, tá bom? O Istio ele precisa ser tratado como um mecanismo de resiliência adicional ali no seu workload, não a solução para ele, pelo amor de Deus. Então, eu passei para o Dudu no chat um link que essa apresentação aqui de hoje, ela foi baseada num artigo do mesmo tema aqui, que eu escrevi
algum tempo atrás, e lá tá um pouquinho mais detalhado aqui, ele foi construído com uma temática um pouco diferente, assim, de sobreviver a hipóteses. Então a gente coloca lá, cara, eu quero sobreviver a uma falha de AZ, quero sobreviver, tipo, a um monte de inconsistência de meus pods falhando, tipo, meus health checks falhando, e a gente mostra aqui como utilizar a ferramenta para sobreviver esses cenáriozinhos, tá? Aqui vai ser um pouquinho mais conceitual, mas a gente vai ter até por conta da limitação do tempo. Então, se puder mandar aí, eu gostaria muito que vocês lessem, tipo, me dessem feedback, e para ser uma continuação do que a gente vai ver aqui, tá bom? Só para reforçar, só mais uma vez, tá? Que a gente vai estar aqui mostrando exemplos grotescos que podem fazer parte ou não do dia a dia, pode soar familiar para muita gente que já está trabalhando como SRE aqui, tá? Mas eu gostaria de ressaltar que nem o Istio, nem o Kubernetes que a gente vai ter aqui hoje, eles são soluções para implementações ruins, tá bom? E tá todo mundo suave aí no chat? Posso pedir um bagulho para vocês? Vocês fazem um favorzaço para mim? Sabe essa frase aqui, Istio não é solução para código zoado? Vocês podem digitar aí no chat, quem tiver acesso ao chat, tá vendo pelo celular, pelo computador, que não estiver vendo por uma televisão, todo mundo pega isso aqui e digita no chat, porque essa aqui é a mensagem principal que eu quero demonstrar aqui hoje, tá? Porque algumas coisas aqui vão parecer mágica, mas não gostaria que fosse tratado como tal, tá? E a propósito, como a gente viu, isso aqui já foi baseado no artigo. A gente vai detalhar um pouquinho do Istio, vai ver as frentes de resiliência que ele tem. A gente vai estar demonstrando uma situação de crise bem grotescaça, e a gente vai estar trabalhando com diversas possibilidades de falha. A gente vai estar com falhas sistêmicas ali de comunicação de app para app, vão estar perdendo capacity, a gente vai estar perdendo pods do nada, e se der certo aqui, a gente simula uma falha de AZ completa aqui, tá? Se der tempo, mas é isso aí. Bom, aqui a gente vai estar trabalhando com um workload hipotético, um lab construído aqui para esse cenário, tá bom? A gente vai estar usando aqui 4 microserviços que eles são altamente dependentes, altamente síncronos, e eles usam a comunicação HTTP padrão, assim, tipo, eles não implementam nenhuma feature de resiliência, naturalmente, tá? Eles não implementam nada além do básico, mas para facilitar esse lab aqui, tá? Eu só queria que vocês assumissem uma premissa aqui, que é a idempotência, tá? A gente não está trabalhando com nenhum banco de dados aqui, só para facilitar a minha POC mesmo, real. Mas esse lab que eu estou fazendo aqui, ele está em evolução. Ele vai ter uma V2, onde a gente vai ter alguns bancos de dados, a gente vai ter umas filas MQ, a gente vai ter, tipo, alguns protocolos novos que a gente vai usar para se comunicar, mas inicialmente esse aqui, vamos presumir que os bancos deles estão resilientes, estão, tipo, a questão de ACID ali, de transacional, tá? Eu vou switchar aqui durante a apresentação os slides, beleza? Eu tô aqui rodando um K6 da Grafana, em looping aqui, eu estou injetando bastante carga aqui nos workloads, tá? Aqui a gente vai acompanhar algumas métricas ao decorrer da POC. Aqui, o que a gente pode ver aqui, que a gente vai sair desse cenário inicial, a gente vai acompanhar essa dashboard aqui, tipo, bastante aqui durante a noite, tá? A gente vai ter aqui as mesmas métricas aqui para todas as APIs, todas elas estão retornando mais ou menos aqui 90% a 80% de disponibilidade, então, tipo, a gente está falhando aqui para aplicação principal, que é a ponta de contato, assim, a gente está com 80% de disponibilidade, isso é horrível, quer dizer que a cada 100 requests que a gente está recebendo, a gente está falhando ali, tipo, 30%, 20%, de cada 100 a gente está falhando 30%, 20%, a gente está tendo aqui uma limitação de 30 requisições por segundo, 31 requisições por segundo, tá? Isso aqui a gente tem, é uma missão aqui da noite, a gente aumentar isso também. E aqui a gente está tendo um response time bem horrível, a gente está lidando aqui com um P99 de 7 segundos, 8 segundos, tá? Então, a gente vai trabalhar com essas métricas aqui ao decorrer da apresentação. Aqui a gente tem o Kiali aqui, mostrando, nossa, ficou um pentagrama aqui quase, ficou da hora. Daí eu mostrando aqui que realmente as comunicações são todas vermelhinhas, toda degradada. E então, tipo, conforme a gente for comentando dos mecanismos, a gente vai estar aplicando eles aqui, vendo se vai surtir algum efeito, tá?
É que eu fiz esse laboratório aqui hoje, beleza? Então, se não der certo, desculpa, acontece. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. A gente comentou aqui do nosso workload hipotético, tá? E a gente... Vou assumir algumas premissas aqui que para a gente só colocar todo mundo na mesma página. O nosso motivo aqui é sobreviver, é tipo pegar um bagulho zoado e através de umas ferramentas conseguir tipo dar um desafogo, gerar uma experiência melhor para os nossos clientes finais. A gente está trabalhando aqui com workload fictício. Aqui eu estou rodando no ambiente EKS, usando 3 zonas de disponibilidade. As ferramentas que estão aqui instaladas são por default, o issue estava instalado por default, então a gente não vai abordar a instalação de nenhuma ferramenta aqui, mas a gente vai estar utilizando algumas aqui ao recorrer do processo, algumas eu já apresentei, Kiali, Grafana, o K6. Eu vou estar utilizando aqui o Chaos Mesh durante as execuções aqui para injetar algumas falhas aqui, e também as apps, elas implementam aqui um middleware de caos. Elas são o Gin Chaos Monkey, que é um middleware de caos que eu tive a oportunidade de escrever há uns anos, e ainda funciona. Então, é isso aí, tá? O que esse middleware de caos e essas ferramentas de caos esses artifícios de caos vão estar fazendo, tá? Só para deixar claro aqui. Eles vão estar dando assalto de CPU e memória, então tipo, a gente pode ver que aleatoriamente aqui eles vão estar dando salto de CPU e memória, vão estar injetando latências nos nossos requests. A gente vai ter exceptions aleatórias que vão retornar 503 para a gente. E eu também vou injetar algumas falhas de runtime em todas as apps aleatoriamente. E o Chaos Mesh a gente vai estar trabalhando só com 2 experimentos para dar uma facilitada, tá? Que a gente vai estar usando o fail e o kill, que tipo, a gente vai estar zoando o health check dos nossos pods, do nosso workload, e matando eles de forma repentina também. Então, só para colocar todo mundo na mesma régua, eu vou investir os primeiros minutinhos aqui, porque tem gente que nunca ouviu falar de Istio, tem gente que nunca ouviu falar de Service Mesh, então vou dar uma concentrada aqui nos conceitos, tá? Antes de falar de Istio, Service Mesh, eu vou falar o que é o Service Mesh. Service Mesh, o aportuguesado malha de serviço, a gente vai entender por causa desse malha de serviço, tá? Ele nada mais é do que um pattern de networking e ele ajuda a gente a lidar com a arquitetura distribuída, porque pattern de network a gente traduz como comunicação e a gente precisa abstrair ele ajuda a gente a se comunicar com várias coisas e controlar esse tipo de comunicação, tá? Então ele é um pattern de rede, ajuda a gente a trabalhar com arquitetura distribuída e ele ajuda a gente a adicionar funcionalidades na comunicação de rede. Então, eu estou falando de uma forma bem clara, você pode detalhar isso muito a fundo depois, conceitualmente, mas eu estou tentando ser o mais abstrato e lúdico possível aqui nos exemplos, tá? Porque esse é um teminha bem chatão que, tira o sono de muita gente. E eu espero que vocês consigam ajudar vocês a entender Service Mesh, caso não tenham ainda, tá? E como ele adiciona essas funcionalidades, ele permite a gente controlar o tráfego de rede de um ponto a outro. E o que isso quer dizer? A gente consegue controlar o que trafega com o que, validar essas conexões, a gente consegue, e por conta de dar para a gente a possibilidade de gerenciar tráfego de rede, a gente consegue tirar outros tipos de proveito, tá? Que normalmente a gente vê por aí algumas definições que tratam Service Mesh é para segurança, Service Mesh é para observabilidade, Service Mesh é para resiliência. Não, Service Mesh se propõe a te dar controle de comunicações de rede, e por a gente ter esse controle, nós podemos tirar alguns outros artifícios desse controle, que é a observabilidade, segurança e resiliência. Eu vou dar uma definição aqui para vocês, que talvez clareie a mente de vocês sobre o que é o Service Mesh, e permita, se você já leu alguma coisa a respeito, já ouviu alguém falar a respeito, que permita você... que clareie isso, permita você ligar esses pontinhos aqui e com outras definições que vocês virem em outras oportunidades, e depois eu tenho certeza que naturalmente, assim, você vai conseguir chegar às conclusões maravilhosas, aos termos filosóficos, bonitos, futuristas do que é o Service Mesh, tá? Mas Service Mesh nada mais é do que a possibilidade da gente tratar a networking, a rede do nosso cluster como software. Então, eu não gostaria de complicar mais essa frase, tá?
Então, a partir daqui, tipo, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa que eu estou fazendo, entendendo como, tipo, as coisas estão acontecendo, o que eu executei aqui, eu gostaria que esse slide voltasse na mente de vocês, tá bom? Que é, tipo, ele só está tratando a rede dele como software. Ele está adicionando lógicas, ele está adicionando requisitos, está adicionando funcionalidades à comunicação ali do networking dele, tá? Então, Service Mesh nada mais é do que a possibilidade que a gente tem de tratar a rede como software. Bom, e o Istio, o que ele é? Ele é um Service Mesh, como a gente já completou aqui, de código aberto. Ele é específico para Kubernetes. Ele, como Service Mesh, ele permite a gente gerenciar a comunicação entre serviços distribuídos. E ele oferece a gente alguns recursos avançados de controle de rede, além de balanceamento de carga, tipo, gerenciamento de tráfego, a gente vai ver como é que ele funciona. E também ele permite a gente fazer algumas definições de política de rede, tá? Que, tipo, como Service Mesh, ele é só um Service Mesh, existem outros Service Meshes, e o Istio é uma dessas opções. Então, nada mais é do que aquela explicação que eu dei sobre Service Mesh com a carinha do Istio. E é isso. Não tem nada de especial, a definição dele é exatamente igual para qualquer outro Service Mesh que você for ver. Alguns trabalham de forma diferentes, quando ele trabalha de sidecar, alguém que trabalha tipo de eBTF, tipo de agent, independente, todos eles têm a mesma funcionalidade. E o Istio é a opção que a gente vai trabalhar aqui, tá? E quando a gente fala de Istio, um componente que talvez não, ele é o componente mais importante, não só para o Istio, mas para grande parte da gama de serviços de Cloud Native que a gente tem hoje. A gente vai falar um pouquinho do Envoy. E eu já vou explicar um motivo, tá, da gente estar falando do Envoy, porque ele é muito importante para o entendimento do que vai acontecer aqui hoje. O Envoy é um proxy reverso. E o que é um proxy reverso? Ele é nada mais do que um intermediador cliente-servidor. É um proxy como se fosse um Nginx, como se fosse um Raproxy, um Apache. E por que ele é tão especial? Se ele fornece, de cara, assim, as mesmas funcionalidades que todos eles, tá? Ele fornece ali uma comunicação Layer 4, Layer 7, de gerenciamento de tráfego TCP, tipo, a camada de aplicação ali. E o que torna ele tão especial é a capacidade dele de se adaptar aos patterns Cloud Native. E o que isso significa? Tá? Ele é muito usado no mundo Cloud Native, existem várias soluções criadas em cima do Envoy, justamente porque ele é facilmente estendível. Tudo que, ele oferece recursos de simples implementação, ele tem as APIs todas abertas para que outras coisas sejam construídas em cima do Envoy. E ele já oferece uma gama de ferramentas, de APIs já prontas, de métricas, principalmente, ele naturalmente já sumariza, já gera métrica de um monte de coisa que passa por ele, e além de falar diversos protocolos, tá? Então, o Envoy, ele é um proxy reverso, muito simples, gerenciar, cliente-servidor, interceptar a comunicação, adicionar coisas ali, só que ele tem APIs abertas, e ele se torna pragmaticamente adaptável para qualquer tipo de cenário, tá? Então, se o Envoy eu preciso de alguma feature que intercepte comunicação, eu tenho o Envoy ali e posso manipular as APIs dele como eu quiser. É por isso que ele é tão especial. Tem outras soluções além do Istio que usam ele, não necessariamente só para mesh, tá? E por que ele é tão importante quando a gente fala de Istio? Porque ele é um componente do Istio. E ele é a forma como o Istio usa para realizar a orquestração da comunicação que a gente comentou ali, que é a proposta do Service Mesh. É tudo por meio do Envoy. E ele funciona por meio de sidecar, tá? Então, quando a gente declara que a gente quer usar o Istio, automaticamente a gente vai ver ali que, junto no nosso pod, ali, o container da nossa aplicação, vai ser injetado um adicional, ficando ali aquele, no mínimo ali um 2/2. Esse container adicional, ele nada mais é do que o Envoy. E ele se integra ali, por essa facilidade de expansão, de integração, ele se integra ali com o Istio Discovery, que é o Istio-D, que a gente vai ver um componente, já falando mais detalhes do Istio, e também dos CRDs, os Custom Resources do Istio, ele lê essa base de controle do Istio e consegue tomar ações com base nisso, tá? Ele fornece para a gente uma configuração dinâmica. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui, eu quero configurar o timeout aqui da minha comunicação de 500 milissegundos para 1 segundo.
a gente consegue fazer isso sem necessariamente gerar um rollout. A gente só muda o arquivo de definição e automaticamente todos os sidecars começam a valer aquilo sem precisar fazer nenhum tipo de rollout. E ele trabalha ali, ele oferece algumas métricas de utilização, que também já é um recurso nativo do Envoy, para a gente ter uma observabilidade maior ali, um controle maior na parte de métricas. E também ele é um proxy de comunicação, tá? Então, ele fica ali tipo, como um sidecar mesmo, ele intercepta a comunicação antes de chegar eu já vou exemplificar de uma forma mais legal, mas o sidecar, ele tem esse nome baseado nessas motinhas aqui, que tem um banquinho de passageiro que é bonitinho, então algumas pessoas colocam cachorro com capacetinho, fica da hora. Esse banquinho aqui de passageiro da moto é o sidecar. Então, ele chama sidecar aqui porque ele fica ali bonitinho do ladinho do nosso container, ali dentro do nosso pod. Fofo. E também, sidecar é um drink muito gostoso, um dos meus favoritos. É muito bom assim quando você tá, tipo, na sexta-feira com a cabeça estourando de tanto problema de Kubernetes que você resolveu, e daí fala assim, cara, vou beber um drink. Acho que vou beber um sidecar, né? É foda, mas, tipo assim, ele é muito gostoso, então se a gente se encontrar em algum rolê aí que seja propício a isso, ficaria muito feliz de fazer um drink, um sidecar aí para todos vocês, tá? Pode me cobrar que eu vou lembrar desse dia aqui. E aqui é uma maneira simplificada de como o Envoy trabalha com o sidecar do Istio, tá? Então tá aqui em cima justamente porque imagina que aqui vai ter uma comunicaçãozinha, pá, vou mandar um request para minha app. Quem recebe esse request é o Envoy. Quem recebe esse request é o Envoy, ele faz a tratativa que ele precisa ter, tipo, o que ele precisa fazer, pega ali as nossas definições, vê se está tudo bonitinho, valida se ele pode deixar passar, se não pode, e depois ele passa aquela requisição para a nossa app para ser processada de fato. E quais são os mecanismos de resiliência, né? O que o Istio entrega para a gente aumentar tipo, a resiliência? O que esse cara entrega de ferramental palpável assim, para a gente trabalhar, para a gente aumentar a nossa resiliência, a nossa disponibilidade dos workloads que usam o Istio, tá? A primeira coisa que a gente vai comentar, ela está aqui de propósito, que a gente vai detalhar ela melhor nas próximas, tá? A primeira coisa que a gente vai falar são as policies de retry, de retentativa. E o que é retentativa? É difícil exemplificar retentativa, porque retentativa é um bagulho meio claro, mas a capacidade, eu vou tentar trazer aqui para os termos técnicos do Envoy, porque retentar, tentar de novo. Mas a capacidade que a gente tem dessa intermediação que o Service Mesh faz, que é de pegar uma requisição, verificar ela e repassar, através dessa intermediação, ele retentar essa requisição de alguma forma. Então, repassar para algum pod, tipo, putz, eu fiz uma requisição, ela não respondeu do jeito que eu esperava, não respondeu como eu deveria, é a capacidade do própria malha de serviço, do próprio Service Mesh, de pegar e retentar isso para algum outro pod. Então, basicamente é isso. Para quem nunca viu uma declaração do Istio, tá? Não sei se dá para ver tudo bonitinho, mas a maioria das coisas, de usabilidade do dia a dia, para quem vai usar o Istio, não necessariamente para quem configura, mantém, é feita através do Virtual Service. E aqui ele tem um monte de coisinha, mas eu queria que vocês olhassem aqui no finalzinho, que são onde a gente define aqui nossas políticas de retry. Aqui a gente tem o attempts, que é a quantidade máxima de retries que eu permito que aquela requisição seja efetuada, tá? E aqui o retry on são as políticas de retry que a gente vai cair. Aqui tem o 5xx, o gateway, elas são meio ambíguas, tá? As duas, mas eu coloquei aqui só para exemplificar, até que acho que minha carinha tá aqui. Mas eu vou mostrar isso no outro slide para vocês. E o que a gente tem que ter de cuidado? Quais são os pontos de atenção quando a gente trabalha com retentativa? Não é uma coisa muito simples de se lidar, não. Elas são muito legais, mas é preciso ter um cuidado muito extremo, assim, quando a gente fala de retry, porque pode complicar mais do que deveria. O workload, para ele receber esse tipo de mecanismo, ele tem que estar preparado. Ele precisa implementar ali tipo, um controle de idempotência no mínimo, saca? E o que é idempotência? Né? A capacidade de você ter de executar a mesma ação várias vezes, obtendo o mesmo resultado.
E o que é isso, saca? Imagina que eu vou mandar um delete para deletar um recurso. Putz, por algum motivo, no meio da minha malha falha, mas aquele serviço foi deletado, aquele recurso foi deletado. A idempotência, a lógica de idempotência me permite executar essa ação novamente, por exemplo, vai dar por exemplo, tô tentando deletar um bagulho que não existe, esse cara é meio esquisito, né? Mas vamos fingir que deletou, vamos mostrar para ele como se isso tivesse sido a primeira vez, ou adiciona um header ali, ó, tipo, você caiu na idempotência, sei lá, e a gente conseguir executar, principalmente para atualização, mas principalmente para criação de recursos. Às vezes você duplicar, triplicar, quadruplicar um recurso é muito pior do que você necessariamente falhar a requisição. Então, a nossa aplicação ela tem que ter ali um controle de idempotência, ela tem que saber pragmaticamente, putz, ele está tentando inserir esse registro aqui, por mais de um ID, de um hash, sei lá, ele já inseriu esse registro aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o mesmo response para ele, como se ele tivesse executado a primeira vez, mas vou adicionar um header, vou adicionar um campo no payload lá, você caiu na idempotência, tá? Só fique ciente. Mas não dá um erro necessariamente e nem duplicar. E principalmente ali, quando a gente está falando de saturação, por exemplo, você está demorando demais, o banco está demorando demais, está consumindo CPU demais, se você implementar um retry ali, você vai estar mandando uma autonegação do serviço, vai estar piorando o que já está ruim. E é importante, mais uma vez, ressaltar que não deve ser tratado como um mecanismo prioritário da solução, beleza? E, de preferência, trate isso como lógica, como código. Mas aqui a gente tem as policies prontas, não são todas que estão aqui, são as mais importantes, que o Envoy tem para ele entender um fluxo de retry, tá? A gente tem aqui o 5xx, o Gateway Error, que eles são meio, é inútil usar os dois juntos, mas eu vou usar em todos aqui só para exemplificar o que existe, tá? E aqui o 5xx, todos os erros da família 500, ele vai pegar e entender que ele pode retentar aquele requisição. Gateway Error é mais específico para 502, 503 e 504, que são erros que aconteceriam ali por meio de um gateway. O reset da conexão, caso de disconnect, reset, timeout, connection fail, que você ficou ali esperando tempo demais para abrir a conexão, não conseguiu. E aqui o refused string é quando a gente recebe um retorno específico de conexão recusada, onde intencionalmente ali a upstream fala assim, cara, eu preciso que você resete a conexão aqui comigo, que eu tomei um sig kill aqui, um sig term, e vou precisar intencionalmente que você faça a conexão com outro cara, com outro réplica de mim mesmo. Aqui a gente tem algumas políticas de gRPC. Aqui, nessa demo, não temos apps de gRPC funcionando, mas na próxima terá. Então, eu já deixei aqui para facilitar o meu trabalho mesmo, tá? De ter que refazer esse slide aqui. Então, já está aqui. Se a gente tiver a oportunidade de repetir esse cara aqui, de mostrar uma V2, isso aqui já está aqui. Só também já de utilidade, se você implementa gRPC, tem política de retry para que falhe esse tipo de protocolo, tá? Aqui a gente fala de circuit breaking, mas antes eu vou olhar aqui como está nosso workload, tá? E vou aplicar aqui o primeiro fix, falando de retry aqui, tá? Aqui eu tenho umas demos, eu vou liberar todos os códigos depois, tá? Mas aqui, no retry, a gente tem aqui, eu ia fazer em dois passos, mas farei em um só. Aqui eu ia implementar, aqui só o que era pertinente à falha de HTTP, tá? E nesse segundo aqui, eu iria implementar tudo, tanto de HTTP quanto de conexão mesmo, tá? Então já vou pular aqui, já vou implementar tudo de uma vez para a gente ver o quanto que a gente consegue melhorar desse fluxo aqui, beleza? Então eu vou... Não sei se vocês conseguem ver. Opa! Eu vou aplicar... Ô, Matheus, rapidinho. Oi! Pode dar só um dedinho no zoom? A galera tá tendo uma dificuldadezinha. Tá bom. Boa. Boa, good.
Aqui, tipo, a gente tá alterando só o virtual service, tá, galera? Tipo, a gente tá aumentando aqui, tipo, só o serviço inicial não tinha nenhuma implementação de retry em nenhum momento. E essa aqui a gente vai implementar tudo de uma vez. E a gente pode acompanhar aqui na dashboard, a gente estava ali em 879, enquanto que a gente vai ter aqui a métrica mais importante, esse client success aqui, que é o sucesso que está retornando para o cliente de fato, tá? E também o response time. Então, vamos gravar aqui na mente que a gente está retornando em 7 e 6 segundos. E aqui a nossa quantidade de TPS que a gente está conseguindo suportar. A gente pode esperar aqui, a gente pode... nem já ia falar aqui, que só para a gente conseguir ter políticas de retry bonitinhas ali, ter tipo um timeout de conexão para a gente não ficar esperando. A gente conseguiu sair ali de 80% de disponibilidade ali para o cliente final para 98%, só da gente estar ali fazendo bypass em toda a malha de serviço. Bastante coisa, a gente aumentou também aqui nossa quantidade de transações, a gente está conseguindo aceitar para... Cara, subiu aqui de 58 TPS que a gente estava segurando na ponta, agora a gente está conseguindo a gente está conseguindo absorver quase 2K de TPS de transações por segundo aqui, o K6 deve estar torando aqui de volumetria. Espero que ele não tenha travado. E principalmente, o que a gente conseguiu aqui, só de a gente ter definido aqui uma política de timeout, a gente saiu aqui dos nossos 7, 6 segundos para um P99 aqui de 1 segundo, de 48 milissegundos aqui, de uma forma mais... Acho que vai ficar aqui em torno desse 1 segundo aqui, tá? Mas só da gente conseguir implementar aqui uma forma inteligente, aqui, nossa capacidade aqui de fazer handling de erros aqui na malha, e principalmente não ficar segurando conexões, a gente conseguiu já sair de 80% para quase 100% de disponibilidade, não precisa aplicar mais quase nada, tá ligado? Bom, agora vamos voltar para o próximo ponto, que eu vou detalhando mais tecnicamente, depois a gente vai entendendo aqui, aplicando o que está acontecendo. O Circuit Breaker também é um pattern de arquitetura, ele é extremamente útil, ele tem várias formas de implementação, ela é a minha, de Matheus, a estratégia favorita assim, de resiliência quando a gente está falando de dependência distribuída. Ela permite a gente lidar com uma gama gigantesca de dependências e também de fallbacks, que a gente vai também detalhar um pouquinho daqui a pouco. E o que é um Circuit Breaker trazendo para o mundo real, né? Trazendo para o mundo real, não. A gente pegou do mundo real e trouxe para o mundo que não existe, que esses bagulho aí de container, que nem existe de verdade, e a gente fica adotando o conceito da realidade aqui, né? Que esqueci o nome, disjuntor. O Circuit Breaker ele é um disjuntor. Quando a gente imagina que na sua casa está recebendo um pico de energia elétrica gigantesco, e quando esse cara passa pelo disjuntor, o disjuntor cai e tipo, meio que impede daquele pico ali de energia queimar seu videogame, seu PC, sua televisão, seu chuveiro, seja o que for, tá? E trazendo para o mundo assim, de arquitetura, de software, é a mesma coisa. Ele consegue perceber, falando do pattern, né, não necessariamente só do issue, e quando ele percebe uma falha, uma instabilidade, uma sobrecarga, tá tendo um comportamento não previsto, ele consegue cortar a comunicação com o destino, com essa dependência, e impede, principalmente, assim, que a gente falhe em cascata. Por exemplo, eu tô tendo uma dependência que não tá muito legal, tá dando muito timeout, tá zoada. Eu percebo aqui, eu abro o circuito com ela, quebro o circuito e, começo a ignorar ela. Falho mais rápido, mas ele também permite, falando disso de forma pragmática, que a gente use fallbacks de forma mais inteligente. Que a gente acione nossos fallbacks sem precisar ficar tentando no principal. Tipo assim, cara, meu circuito está aberto, já tento fallback direto. De tempos em tempos, a gente fica checando para ver se a nossa dependência voltou, e ela voltando, a gente retoma um fluxo normal, sobe o disjuntor. Ficou claro o que é um circuit breaking? E ele é baseado em métricas, tá? A gente vai definir o que é uma quebra de circuito, ele não faz isso sozinho, né? É tão inteligente, por mais que ele seja útil, e a gente vai definir, vai falar para ele, quebra um circuito em determinado cenário que eu vou descrever para você. E dentro do mundo do Kubernetes,
que a gente pode exemplificar, tá? Imagina que a gente tem uma malha de serviço parecida com o que a gente tem aqui hoje, que, tipo, um serviço, tá? Ele tem uma dependência que, tipo, em um dos pods daquela dependência saturou demais, tipo, ele degradou de alguma forma por N motivos, e ele começa a retornar 503 ali só daquele pod. O circuit breaking dentro do Istio, ele faz um procedimento que é o pull ejection, que é ejetar do pull. Tipo assim, o que ele faz? Ele vai colocar aquele cara de castigo e não vai mandar mais requisições para ele durante um tempo. Ele pode retentar depois para ver se ele está certinho. Mas combinados com a política de retentativa que a gente colocou aqui, o que acontece? A gente consegue fazer, putz, deu errado para esse pod, já estou desconfiando dele, vou ejetar ele do pool. Tem uma política de retry previamente configurada, vou retentar em outro pod. Então, tipo, a gente consegue retornar um request tipo, saudável para o nosso cliente sem ele saber que a gente fez essa cacetada de coisa aqui para trás. Certinho? O que é um circuit breaking? O circuit breaking, a gente configura ele dentro de um objeto do Kubernetes, então é o segundo mais utilizado, que é o Destination Rules. Aqui ele tem bastante informação, tá? Mas eu gostaria que vocês se assentassem aqui do Traffic Policy para baixo. Que a gente pode fazer? Porque tem uma outra funcionalidade que eu esqueci de comentar, que é a possibilidade de a gente usar esse recurso para... Imagina que a gente tem um sistema que ele não é muito legal, ele é um pouquinho mais velho, ele não escala muito bem. Mas a gente tem ali uma métrica de capacity já definida para ele. Por exemplo, a gente trabalha com ele de no máximo 10 pods, e ele aguenta, sei lá, tipo, 5 conexões cada pod. A gente pode definir aqui o máximo de conexões que a gente quer, 5 não, né, 50. O máximo de conexões que a gente quer aqui ter no serviço, e a partir do momento que a gente sabe que o nosso capacity aguenta X, e se sair X mais 1, a gente nega esse 1. A gente abre o circuito para aquele request só. E falando exemplificando o que a gente comentou aqui, a gente tem o Outlier Detection, que a gente vai especificar o que é um comportamento estranho para ser aberto um circuito. A gente consegue exemplificar aqui, ó, por exemplo, aqui é um bagulho grotesco, tipo, cara, esse pod que retornou 2 vezes erro 500, remove ele do pool para mim. E fica checando ele de tempos em tempos, e, tipo, deixa ele de castigo lá por 60 segundos, depois fica checando ele de cada 300 segundos, 300 milissegundos, tá? E esse Max Ejection Percent, o que ele é? Ele é o quanto você permite do seu pool que seja ejetado. Aqui, o 100% quer dizer que eu permito que ele tire todo o meu serviço do ar. Aqui a gente vai entrar em failover, mas vamos voltar aqui na nossa aplicaçãozinha. Ó, nem precisa mexer em mais nada. Aqui a gente aumentou aqui para 2K de TPS. A gente escalou um pouquinho mais de pods aqui, né? Porque, tipo, aqui foi... Eu escalei intencionalmente. Por quê? Porque agora a gente vai usar aqui os mesh e a gente vai matar um monte de pod ao vivaço. Não sei se eu tenho tempo ainda, mas a gente dá um jeito, tá? Aqui, eu defini aqui os circuit breakers, criei aqui minhas destination rules para todas as minhas aplicações. E coloquei aqui um consecutive error de 2. Isso aqui também é absurdo, também 2 requests, também você não está tolerando nada, né? Mas aqui é só para a gente ser mais dinâmico aqui na POP, tá bom? Aqui, eu não lembro se eu... Aqui, ó. Eu tirei... A partir desse daqui, a gente vai tirar nossa falha sistêmica, tá? A gente vai desabilitar o Chaos Monkey da app, que a gente vai lidar aqui só com o Chaos Mesh. Só para a gente não mudar muito... não bagunçar os conceitos aqui, tá bom? Que eu vou... Galera, só uma playzão, tá? Não tem segredo, vocês não precisam ver muita coisa aí, qualquer cursinho do Jeff aqui, vocês vão fazer isso aqui 8 bilhões de vezes, tá? Aqui eu vou precisar dar uma reciclada nos pods, talvez demore um cadequinho. Então eu vou detalhar aqui o que é o failover, tá? E não tem um exemplo para esse aqui no outro lab terá, tô prometendo demais essa porra desse lab. Mas quando ele terminar aqui, a gente faz todos os últimos experimentos aqui, tipo, e já fica tudo bonitinho ali no lab aqui, pra gente não ficar voltando, tá? Falando de failover, o que é failover? Ele, de uma forma bonita, tá? É a capacidade que a gente tem de delegar uma responsabilidade de um sistema principal
um sistema secundário, um sistema de backup. Ele é como se fosse o fallback, só que isso aqui, o fallback, por exemplo, tenta esse daqui, não deu certo, manda para o outro. O failover, não. O failover, tipo assim, tipo assim, esse sistema aqui está ruim, pare de usá-lo, use o meu failover. Basicamente como um disaster recovery, tá ligado? E é a capacidade de você falar assim, ó, cara, se você não conseguir falar com A, agora você vai falar só com B. E é uma estratégia, assim, quase que mandatória para serviços de missão crítica, por exemplo, tipo de banco, de sistemas de saúde. Obrigatoriamente você precisa ter alguns failovers, assim, para esses sistemas críticos, tá? Talvez esse failover secundário ele não tenha toda a velocidade, não tenha tanto capacity. É comum também que ele não tenha todas as features habilitadas, que ele tenha só o que é prioritário habilitado. Esse failover pode ser, tipo, trazendo aqui para o Kubernetes. Ele pode ser um outro cluster, que está rodando numa outra região, numa outra VPC. Ele pode ser uma outra app mesmo, tipo, que fica rodando ali, que só um profile da mesma app ali, que só rode com recursos prioritários. E ele funciona bem dentro do Istio, mas ele tem algumas... É um pouquinho difícil de usar ele, é um pouquinho limitado. Por quê? Porque o failover, obrigatoriamente aqui, ele tem que todos os fluxos, do tanto principal quanto failover, ele tem que usar os mesmos contratos. Porque a gente está falando só de um failover de rede. Por exemplo, para de rodar aqui, começa a rodar aqui. Falhou aqui, joga para cá. Ele não modifica o request. Então, os dois serviços que você vai estar utilizando no failover, caso ele não seja o mesmo, ele tem que falar o mesmo contrato, ele tem que usar os mesmos campos, tem que provisionar a mesma resposta. E por isso que ele é pensado para que você utilize um outro cluster que rode Istio, tá ligado? Por exemplo, vou usar meu serviço A, aqui a gente segrega nossos clusters aqui por departamento, e tipo, a gente tem um cluster, tipo, a gente usa São Paulo, tem um outro cluster Norte Virgínia, tipo, deu tudo errado, a gente vai ligar o failover para lá, consumimos direto para lá. Então, tipo, a mesma app replicada em 2 lugares, daí essa feature funciona bonito. Aqui o failover talvez seja a forma mais inteligente que a gente tem de usar ele dentro da AWS, principalmente com recursos gerenciados pela AWS. Eu não sei se vai ficar bom de ver, mas o que a gente está fazendo aqui? Tá? A gente está criando um service entry aqui, tipo, de um DNS externo. A gente vai estar utilizando aqui o URL do DynamoDB de Virgínia e Ohio. E o que isso significa? A gente está usando uma global table lá do Dynamo. Aqui a gente tem uma porta 81 aqui de propósito para falhar. Tipo, tinha um lab mais bonito que isso aqui que eu vou mostrar. E automaticamente ele fala, putz, não estou conseguindo me comunicar com o endpoint do Dynamo de Virgínia. Então vou fazer um failover para Ohio automaticamente. Então, essa é uma forma inteligente de utilizar com recurso da AWS. Tá? Acho que até hoje é uma forma mais inteligente que eu vi do uso dessa ferramenta, quando a gente usa os endpoints da AWS. Tá? Principalmente quando a gente tem endpoints de Virgínia, Ohio, tipo São Paulo, Virgínia e tal. É bem legal de usar. E simples também. Mas tem umas implementações além do Istio. E response flags. Falando de observabilidade, a gente comentou que o Envoy ele é muito bom de granular métricas. Então, tipo assim, toda vez que a gente falha um request, ele sumariza aquilo no request e coloca essas flags. O que são essas flags? É o motivo pelo qual aquela conexão terminou mal. Então, é muito bom para a gente criar alarmes, a gente ver ali o que está acontecendo de bonitinho. Aqui a gente tem o DC, que é finalizado pelo cliente, tipo... Esse aqui é muito importante, que é o RX, que é a quantidade de retries excedidas. E a gente tem aqui timeout, tipo, uma falha abortada por fault injection. Aqui a gente não abordou fault injection, mas o Istio também permite que a gente injete falhas. Aqui eu injetei de outras formas para poder usar o Istio como uma camada acima mesmo. Por exemplo, não estou sabendo realmente o que está acontecendo, só me use como um artifício. Foi proposital. Aqui, por exemplo, a gente tem uma métrica aqui dos recursos falhando, tá? Essas métricas aqui, por exemplo, começou a ter, tipo, timeout, tipo, os retries começaram a ser CD, aqui a gente consegue ter uma visualização, um bagulho visual mesmo do que tá rolando, porque nossos requests estão terminando mal. Aqui, voltando para o lab, que vai rolar aqui. Eu vou aplicar aqui os mesh.
os dois de forma separada. Aqui eu tenho alguns experimentos, que foi aqueles que eu comentei, que a gente vai tipo, falhar os pods metade do workload repentinamente, e o outro a gente vai matar eles mesmos, sabe? Tipo, fazer tipo, um seed kill em todos. E aqui a gente só vai falhar o health check por um determinado tempo, para ver o que rola, tá ligado? Aqui a gente está tomando 2K de TPS, então tipo, é um bagulho. É um throughput considerável. A gente está utilizando aqui. Putz, aqui tá com stack. Então, tipo, não vai funcionar essa métrica aqui para vocês. Tá? Foi como eu montei esse bagulho aqui de um jeito meio burro. Mas aqui a gente está usando aqui de tempo de CPU, mais ou menos 200 milissegundos de CPU para processar, tipo, cada app aqui, tá? Cada pod. O que a gente vai fazer? Vamos aplicar aqui o Chaos Mesh para ver se a gente consegue manter aqui nosso sucesso para o cliente. Fazer o pod fail. Aqui como tá? No Grafana. A gente pode ver aqui, ó, porque que a gente injetou uma falha de health check. O que significa? Que nossos pods não estão mais ready, estão restartando. Então, essa é uma possibilidade aqui de experimento do Chaos Mesh que permite a gente fazer isso. Como que a gente lida aqui com o nosso... a gente perdendo o nosso pool e restartando, tipo, uma parte dele repentinamente, tá? Aqui, vamos ver, é natural, tá? Que a gente tem um aumento de tempo de resposta, que não foi tanto quanto eu imaginei. Mas, já, tipo assim, quando a gente tá falando de muitos requests, qualquer coisinha é muito pra caralho. Então, tipo, de 2, você vê que tipo, a gente só aumentou um pouquinho do nosso tempo de resposta, nosso TPS aqui já caiu bastante. Isso é um fenômeno muito bacana, assim, de observar quando você trabalha com altos volumes. Meio que, tipo, eu acho que a gente conseguiu manter aqui o sucesso das requisições bonitinhas, tá? É só terminar o experimento de rodar, pra gente ver se não vai dar alguma zica. Daí a gente já roda o outro que é um pouquinho mais gritante. A gente vai, tipo, realmente vai estar um monte de conexão aberta ali nas nossas malhas de serviço, a gente vai matar um monte de pod repentinamente. Que é o que seria um cenário de verdade de alguma coisa perigosa acontecendo. Já terminou o experimento. Então a gente vai agora executar aqui o experimento do Chaos Mesh que vai matar esses pods aqui. Então, eu vou deletar aqui. Um experimento bagunçado. Pode kill, que esse aqui sim é o mais legal mesmo. Que vai estar um monte de conexão aberta, ele fazendo balance para todo um monte de lugar, e a gente vai pegar e matar todo mundo. Essas conexões vão ser cortadas do nada, e a gente vai ver como que que a gente consegue ver, tipo, qual que é o impacto que isso causa na experiência do cliente. Tá? A gente já matou um monte aqui, já criou aqui, já está subindo de novo. Então, estão passando aqui pelos probes, e vamos ver aqui se a gente tem alguma variação aqui nos nossas métricas de disponibilidade, tá? Vamos ver aqui nas outras apps também. E, cara, tudo seguindo um padrão, essas dashboards. Foi bom aqui hoje. Tem aqui também bonitinho, 100% respondendo. Aqui a gente vê aqui que realmente não está tudo bem, sabe? A gente está respondendo aqui, a gente teve uns response flags aqui zoados, mas a gente conseguiu mesmo assim manter 100% para o cliente, pelas nossas lógicas de retry, tá? Eu acho que meio que é isso. Tem algumas considerações finais, eu não sei se tem alguns minutinhos aí. Só para a gente
Eu tenho algumas considerações importantes aqui para mostrar a respeito do issue, de tudo que a gente viu. Algumas eu já comentei, vou comentar de novo, que a gente tem que evitar de usar o issue como único ou mecanismo primário de resiliência. A resiliência ela tem que fazer parte da solução, da aplicação da code base. Mas em casos extremos, assim, por exemplo, cara, perdi um monte de coisa do nada, tipo, putz, tá acontecendo algo ruim, o issue pode ser um gatilho adicional. E optar pelas retentativas pragmáticas, tá? Tipo assim, retentativa que a gente pode implementar ali um back-off, que a gente vai esperar um pouquinho mais para não enfileirar um monte de coisa, tipo o fenômeno de banheiro de aeroporto, né? De mictória de aeroporto. E principalmente investir em idempotência, que tipo, a idempotência é a primeira coisa que a gente tem que pensar se a gente quiser implementar tipo, uma caralhada gigantesca de mecanismos de resiliência, tá? Ela que vai garantir que a gente vai estar resiliente mesmo e não, tipo, pior o nosso cenário, onde, tipo, falhar é melhor do que retentar, saca? E meio que é isso. Se essa talk não serviu de nada para você, do fundo do meu coração, espero que tenha servido. Fica aí a foto dos meus bichinhos, que com certeza vai alegrar a noite de vocês. E com um pedido de desculpa aí, se não serviu de nada. Sensacional demais, hein? Sensacional, que aula foda. A galera tá pirando aqui, ó. Muito bacana, incrível, mano. Perguntar se você vai postar o código depois. Daí. Vou. Vai. Eu vou postar tanto esse slide aqui quanto o de segunda, tá? Tipo, eu não liberei ainda, porque eu descobri depois de anos sem palestrar que o slide share agora é pago, o Speaker Deck. Eu tô procurando uma solução legal para postar as coisas, então eu já aceito aí a recomendação. E também Mas vai vou lembrar postar o pessoal aí que tá escrito que vai todos esses links que tá mandando aqui, a gente manda aqui no chat, vai estar tudo salvo lá no treinamento, lá na plataforma, vai ficar tipo o e-book primeiro, com todos os links, e depois a aula. Então, galera que tá inscrito lá, já fica atento nisso daí que vai estar tudo salvo lá. E muito bom, mano, muito bom, parabéns. Acho certeza que você vai salvar muita gente de dor de cabeça aí, falar a verdade pra você, hein? Tomara. Se eu agreguei, já fico feliz. Fodástico. E aí, galera, o que vocês acharam? Gostaram? Curtiram? Cadê? Conteúdo muito foda, top demais. Sensacional. E aí, quando você pretende voltar a próxima vez? Já tem? Combinar com o Jefferson já? Quando você vai fazer mais Só combinar, cara. Treinamento vindo aí. Só combinar que a gente vem falar. Agora eu tomei vergonha na cara, vou voltar a conversar com a comunidade mostrando a minha face. Eu tomei isso como lição para esse ano aqui. Então, só me chamar que eu vou vir mesmo. Sua didática é muito foda, mano. Muito foda. Sua didática é perfeita, assim. Todo mundo sempre elogia sua didática aqui, muito foda. Bem, bem.